Boa noite, companheiros, internautas, todos aqueles que nos acompanham, nossas irmãs e nossos irmãos do movimento espírita, simpatizantes. Que a paz de Jesus permaneça conosco, para que nós possamos, nesses minutos que estaremos aqui falando a vocês, sermos inspirados, intuídos, para trazer uma mensagem de forma clara para nos auxiliar aqui naquilo que nos foi proposto hoje. Nós vamos, então, comentar sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Mas, para a guisa de introdução, nós queremos trazer excertos de uma mensagem intitulada O Cristo Consolador, de Ivone do Amaral Pereira, recebida no próprio Centro Espírita Raio de Luz, em 23/3 de 2003. Olha aí, coincidência de tantos três, né? Pelo nosso companheiro Jacobson Santana Trovão. E ela inicia essa mensagem dizendo: depois de passados 2000 anos, a mensagem de Jesus ainda é uma incógnita para a grande maioria das pessoas. Jesus, nosso mestre e Senhor, ainda é tomado como solucionador de problemas, de curas comuns, de um emissário que tem a responsabilidade de salvaguardar o indivíduo de todas as intempéries. Essa visão não é nova. Ela é, na época que Jesus veio trazer a sua mensagem, a grande maioria também entendeu ou pensou dessa forma, inclusive os apóstolos. Mas o interessante, como ela diz, que nós continuamos ainda, a grande maioria da humanidade, vendo Jesus como esse solucionador de nossos problemas. No entanto, a mensagem espírita, a doutrina espírita, vem esclarecer, ela vem lançar luz sobre vários aspectos para que a gente possa entender de forma mais correta a mensagem de Jesus. Quando a gente diz de forma mais correta, porque ainda temos muita dificuldade de entender várias colocações de Jesus, né? Aí ela diz aqui, lá mais para frente: hoje, sob a égide do Espiritismo, passamos a compreender o Mestre de forma diferente. Não mais o solucionador de dificuldades, mas o Cristo Consolador, né? Aquele que desdobra caminhos, que indica atitudes, que determina moratórias, que oportuniza a redenção, que não pune, mas que enseja o refazimento do ato, que não acusa, mas permite o trabalho como fonte de transformação. O Cristo cósmico é o amigo amoroso, o governador magnânimo e Senhor compassivo. Então, ver Jesus assim é receber dele o convite para avançar rumo à perfeição, desligando-se do passado para bem construir o futuro. Essas colocações, então, feitas pela nossa companheira Ivone do Amaral Pereira, são muito importantes. Realmente, nós precisamos enxergar Jesus de forma diferente. Mas Jesus tinha o entendimento que isso iria ocorrer. É tanto que ele promete que enviaria em época oportuna o Consolador. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26, a seguinte informação que o evangelista notou quando Jesus, então, promete enviar esse Consolador. Ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E no século XIX, nós vamos, então,
através de Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, né, de cognome Allan Kardec. Então, Jesus materializava, através da pleiade de espíritos, essa promessa que ele havia feito. E a doutrina espírita, então, é organizada, ou como nós dizemos, codificada. E ela, então, vai daí por diante tentar resgatar todos os ensinamentos que Jesus nos legou de forma simples, mostrar que as atividades, vamos dizer, os grupos precisavam, na essência, trabalhar o sentimento, trabalhar o amor, trabalhar a caridade, para que pudesse dar continuidade à sua mensagem agora de forma cristalina. Então, antes de nós adentrarmos nos princípios fundamentais, vamos aqui fazer também uma definição, conceituar o que é a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. Quais são essas obras? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, portanto, são essas 5 obras que Allan Kardec organizou através, vamos dizer, baseadas no ensinamento dessa pleiade de espíritos superiores coordenada pelo Espírito de verdade. E trouxe, então, a partir de 18 de abril, quando foi lançada a primeira edição de O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, nós tivemos, então, a partir daí, a materialização do Consolador prometido na face da Terra. Porque nós vamos ver que a doutrina espírita, ela vem com o propósito de resgatar aquilo que nós mesmos, através dos séculos, deturpamos do ensinamento de Jesus. E também clarear para nós muito daquilo que ele havia nos dito por parábolas, sabendo que isso precisava ficar em processo de maturação para que, na época oportuna, quando a ciência trouxesse mais informações e quando o espírito também humano tivesse melhores condições morais para compreender e praticar muito dos seus ensinamentos, ele então enviaria esse Consolador. E ele então se materializa para nós nessa data, trazendo-nos essa série de informações. Mas, como nós sabemos, toda doutrina que se preza, organizada, ela está fundamentada numa série de princípios. E a doutrina espírita não seria diferente, principalmente porque, organizada por espíritos superiores, tem, né, e tinha, na época, o pleno conhecimento da importância e da necessidade desses princípios, que iam nortear essa doutrina, né? Então, o que são os princípios básicos de uma doutrina? São aqueles pilares que fundamentam essa doutrina. É simples assim. E nós vamos, então, listá-los aqui e trazer breves comentários sobre cada um desses pilares para que a gente possa, então, ter uma perfeita compreensão das suas fundamentações. O primeiro princípio básico que nós temos é a existência de Deus. Nós temos depois existência e sobrevivência do espírito. Outro princípio, a comunicabilidade dos espíritos. Outro, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados. Esses são, digamos assim, os fundamentais. Então, nós vamos dizer existência de Deus, existência e sobrevivência do espírito, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados. Com relação à existência de Deus, é muito interessante a gente observar que com Cristo
ele já trouxe uma visão totalmente diferente daquela que se tinha na época de Moisés, o ensinamento, ou mesmo na época que Jesus esteve entre nós. Deus era tido como um senhor rigoroso, que punia, que castigava aquele que não seguia as suas leis. Jesus já veio mostrar Deus como um pai magnânimo. E a doutrina espírita, então, vem resgatar esse conceito de Deus. Mas é claro que, dada a nossa inferioridade evolutiva, sobretudo do ponto de vista moral, a nossa compreensão de Deus ainda é muito ilimitada. Mas lá no Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, Allan Kardec traz uma série de informações importantes para essa melhor compreensão, né? Nós havemos de entender que cada povo, né, tem uma compreensão de Deus diferente, mesmo tem aqueles que nem admitem a existência de Deus, né? Mas que não está aqui, não iremos aqui entrar nesses aspectos. E como a doutrina espírita, então, entende, compreende Deus? Como ela explica para nós? A começar, é interessante a gente começar a observar pela própria forma como Allan Kardec faz a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos: o que é Deus? E ele não pergunta quem é Deus, porque se ele perguntasse quem é Deus, ele já estava admitindo que Deus seria um ser, digamos, semelhante ao ser humano. Quem, né? Um ser, nós não sabemos. E os espíritos vão responder que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, abre, digamos assim, ou muda totalmente esse conceito. Nós deixamos de ver Deus como, vamos dizer assim, um ser antropomórfico, para ser algo que supera tudo isso, a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E quando a gente começa a compreender inteligência suprema, é algo realmente que extrapola tudo aquilo que a gente possa imaginar. Porque quando a gente vê uma pessoa muito inteligente, nós admiramos. E o que normalmente essas pessoas inteligentes, fora, digamos assim, do padrão comum, elas têm vamos dizer, um índice de criatividade, de criação das coisas muito grande. E aí nós vamos entender por que Deus, sendo essa inteligência suprema, com certeza, então, e a causa primária de todas as coisas, quer dizer, ele foi o criador de tudo isso que nós vemos no universo, né? Esse universo que nós conseguimos, ainda de forma muito diminuta, dimensionar, mas que através dos nossos equipamentos, sejam os telescópios que investigam o macrocosmo, como o microscópio que investiga a matéria na sua intimidade, nós vamos compreender que há uma perfeição muito grande, e aí nós fazemos já uma ideia do que seja uma inteligência suprema. Quer dizer, que supera tudo isso, tudo que nós possamos imaginar. E que a causa é o criador de todas essas coisas que nós vemos. Mesmo aqueles que não admitem Deus como um ser criador e que admite que o universo se criou por si próprio, nós chamamos a atenção pelo seguinte aspecto. Hoje, quando observamos uma máquina engenhosa, ninguém admite que essa máquina ela se criou por si só, né? Teve alguém de uma inteligência também relativamente grande que pensou, que estudou, que experimentou e criou aquele engenho. E o universo, com toda a sua grandeza, com toda essa harmonia, tanto o universo macrocosmo quanto o microcosmo, o nosso próprio organismo, né? Criada assim, essa máquina humana, para falar também de nós, seria criação do acaso? Não, é criação dessa inteligência suprema. Então, a doutrina espírita, ela
traz para a gente essa compreensão diferente de Deus, esse ser que criou ou que cria, né? Porque o universo está em constante processo de criação. Como diz Otacílio Rangel no livro Das Causas Primárias, na edição FEEGO, ele diz o seguinte, ó, inteligência suprema não erra, portanto, tudo que está criado tem uma razão de ser. E se não a compreendemos, é por falta de evolução nossa para tal. E aí ele vai dizer, criado não, que está em processo de criação, porque o universo é todo um dinamismo. Bom, então, nós ficaremos por aqui com essa questão sobre Deus e vamos para a existência e sobrevivência do espírito, que é outro princípio fundamental da doutrina espírita. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 23, Allan Kardec pergunta: o que é o espírito? E os espíritos, então, superiores nos respondem: o princípio inteligente do universo. Nós vamos entender que Deus criou o universo e ele tem dois princípios, digamos assim, fundamentais, o princípio material e o princípio espiritual. E os espíritos nos ensinam que do princípio espiritual é todo tipo de matéria que existe no universo que nós conhecemos e o que nós não conhecemos ainda vem desse princípio material. E do princípio inteligente surgiu o espírito, essa criação também de Deus. E há um aspecto muito importante a gente considerar aqui. Esse espírito foi criado, na própria expressão dos espíritos, de forma simples e ignorante, sem o conhecimento das coisas. Mas Deus propiciou os meios, o caminho, para que ele pudesse fazer a sua caminhada evolutiva. Então, um outro aspecto que decorre disso aí, é que a alma, ou seja, o espírito, é imortal. Uma vez criado, nós jamais desapareceremos. Nós vamos viver agora para, digamos assim, a eternidade, né? Uma vez criado, o espírito não é mais destruído. Essa beleza da criação divina, portanto, esse ser criado por Deus, ele vai, no seu processo, fazer o seu processo, a sua caminhada evolutiva, e aí nós vamos ver um outro aspecto também, que é a lei de evolução, né, uma das leis naturais, que rege todo o cosmos, né, todo mundo, todo ser, mesmo a própria matéria passa por processos de modificações, e os seres viventes por processos evolutivos, e nós estamos dentro desse contexto. Então, o espírito é essa criatura de Deus, criado simples e ignorante, mas que faz a sua caminhada evolutiva até chegar à condição de espírito puro, espírito perfeito, que vai obrar, trabalhar em consonância com o Pai Celestial. E é dessa forma que a doutrina espírita, então, nos traz uma outra informação importante, que Jesus, ele também foi criado simples e ignorante, só que em mundos que provavelmente nem existam mais. E ele, quando a Terra foi designada, quando Jesus foi designado para formar a Terra, Jesus já era um espírito perfeito. Então, nós vamos entender que nós também fazemos essa caminhada, e um dia, aí pela eternidade, nós também chegaremos a essa condição. Um outro princípio que nós falaremos brevemente é da comunicabilidade dos espíritos. Nós precisamos entender que Deus nos oferece a oportunidade de estarmos um período, digamos assim, ou por períodos em um mundo físico e outro período, digamos assim, em outro estágio ou outros estágios no mundo espiritual. Então, nós fazemos esse processo através de um outro princípio que nós vamos ver, que é da reencarnação. Nós passamos período em mundos físicos e períodos no plano espiritual, até a gente chegar à condição que não precisamos mais reencarnar, quando chegarmos à condição de espíritos perfeitos. Mas até lá nós fazemos essa caminhada. Nesses períodos, Deus não nos
separa definitivamente. Nós estamos em contato constante com aqueles que se encontram no plano espiritual, da mesma forma que eles estão em contato conosco. Esse é através do fenômeno que nós conhecemos como mediunidade, que existe desde que existe o ser na face da Terra. Mediunidade não é uma faculdade que a doutrina espírita, vamos dizer, trouxe. Mediunidade existe desde que o ser humano passou a encarnar nesse nosso planeta. Existe, portanto, a mediunidade, e é através dela, através desses médium, que é médium, um intermediário entre os dois planos, e através da mediunidade, que nós estabelecemos esse contato, ou que os espíritos fazem esse contato conosco. E é através desses diversos processos também que nós somos influenciados e influenciamos também o plano espiritual. Então, a comunicabilidade dos espíritos, tanto entre os encarnados e desencarnados e vice-versa, ela ocorre através dos fenômenos mediúnicos e que acompanha a humanidade, que certamente acompanhará, e que nós temos hoje um entendimento que é, digamos assim, um sexto sentido, né, que colabora em todo esse processo. Outro princípio fundamental da doutrina espírita é a reencarnação. Vamos lembrar daquela fala de Jesus: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Naquela fala dele com Nicodemos, né? Então, a reencarnação, como nós lembramos, Deus nos criou simples e ignorante, mas nos propiciou os meios de nós fazermos o nosso processo evolutivo, que é através da reencarnação, ou seja, nós ocupamos, cada vez que nós volvemos ao plano físico, nós assumimos, tomamos um corpo novo, e aqui nós fazemos a nossa caminhada com o propósito de avançarmos, com o propósito de crescermos, com o propósito de fazer o nosso processo evolutivo caminhar. Então, é através da reencarnação que nós vamos, então, fazendo essa nossa caminhada. A semelhança do estudante na escola, que cada ano, a depender do seu esforço, ele vai galgando um degrau adiante, também nós fazemos esse processo de caminhada evolutiva através das reencarnações. A reencarnação, ela vem trazer também, ou nos mostrar um outro aspecto muito importante, que é o da justiça divina. Porque se não fosse a reencarnação, como nós poderíamos entender a justiça divina? Porque tantas aparentes desigualdades que existem aqui no nosso plano físico, ou desigualdades, não aparentes desigualdades, seriam aparentes injustiça, né? Porque nós não enxergamos o outro lado, mas não fosse a reencarnação, como é que nós poderíamos entender justiça divina em toda essas diferenças que ocorrem? Porque umas almas nascem com problemas, nascem com uma série de dificuldades, né? Às vezes desencarnam em tenra idade, outras não. Por que umas sofrem, né, uma encarnação inteira e outras passam, parece que tudo caminha a mil de belezas para essas almas? Se Deus, nós havemos de entender que Deus é justo, é a perfeição sobre todos os aspectos. Então, ele não poderia criar seres destinados ao sofrimento e outros à felicidade. Não poderia criar também seres destinados ao mal, né? Então, isso decorre do livre-arbítrio, da liberdade que ele nos dá, porque da mesma forma que ele nos cria simples e ignorante, ele nos dá os meios da nossa caminhada, mas nos dá a liberdade de escolha. E ao fazermos as nossas escolhas, muitas vezes nós enveredamos pelos caminhos ou pelos descaminhos e acabamos nos comprometendo diante da lei de Deus. E aí vem o sofrimento, vem as dores,
para que a gente possa, então, corrigir, para que a dor tenha a finalidade de nos mostrar que algo está errado, que precisamos refazer o nosso caminho. E através das reencarnações, que ele, então, nos oportuniza a colocarmos as coisas no seu devido lugar. Então, nós temos lá também no Livro dos Espíritos uma série de questões que Allan Kardec coloca, mas a questão 167 ele pergunta o seguinte: qual o fim objetivado com a reencarnação? E os Espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Né? Então, esse outro princípio fundamental. E finalizando, nós vamos aqui ainda lembrar, né, com o último princípio que nós vamos discutir aqui hoje, que é o da pluralidade dos mundos habitados. Jesus também disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. E os espíritos vieram, então, nos seus diversos ensinamentos trazidos a Allan Kardec, ele pôde deduzir de tudo isso que nós temos diferentes categorias de mundos habitados. Não existe, digamos assim, Allan Kardec colocou lá no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, pluralidade dos mundos habitados, 5 categorias. Mas ele mesmo vai esclarecer que essas categorias foram com base em critérios que ele observou da evolução moral dos espíritos. Mas, dependendo do critério, essas categorias podem se subdividir em tantas outras, ou até menos, depende dos critérios. Mas é interessante a gente observar que existem essas categorias para irem recebendo espíritos que merecem estar, digamos assim, em companhia ou num local que se harmoniza com o seu estágio evolutivo. Nós havemos de compreender que o espírito, quando sai, digamos assim, das mãos do Criador, ele vai começar a sua caminhada no mundo primitivo. A Terra já passou por isso. Quando nós vemos aí através dos estudos paleontológicos, né, antropomórficos, nós vamos vendo aí a antropologia, aliás, né, nós vamos vendo nós podemos compreender que a Terra já foi um planeta primitivo, um mundo primitivo, quando o homem habitava, vamos dizer, as cavernas, né? Quando éramos todos nômades. Então, era um mundo primitivo. E nesses mundos primitivos, Allan Kardec define lá que são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Depois, através do processo evolutivo moral da humanidade, mesmo intelectual também, esse mundo vai se transformar. Quando nós falamos o mundo, nós estamos se referindo ao ser moral, tá? Não é o mundo físico, porque o mundo físico tem também o seu processo evolutivo, mas numa escala muito mais lenta, né? Então, nós estamos falando de evolução moral. Aí, depois dos mundos primitivos, nós vamos ter um outro tipo de habitação, um outro tipo de mundo que Allan Kardec denominou de mundos de expiações e provas, da qual faz parte o nosso planeta Terra, em vias de, vamos dizer, transição para um mundo de regeneração. Então, o mundo de expiação e provas, nós temos lá o predomínio do mal, mas já no mundo de regeneração, esses mundos são destinados àqueles que ainda têm, vamos dizer, mazelas para expiarem, mas eles vão, digamos assim, passar uma série de encarnações, de certa forma, se refazendo dos sofrimentos e das dores dos mundos de expiações e provas. Já são espíritos que merecem estarem convivendo onde há, digamos assim, mais paz, mais harmonia em relação ao nosso planeta Terra. Depois vem os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E, finalmente, o que ele classifica ali de mundos celestes ou divinos, que são habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. E o interessante, o importante de tudo isso é que a doutrina espírita vai nos mostrar que nós estamos nesse processo de caminhada. Nós hoje habitamos um mundo de expiações e provas, mas estamos, como nós dissemos,
e como os próprios espíritos disseram, né, em transição para um mundo de regeneração. E todo esse período de turbulência que nós estamos vivendo faz parte desse ápice, digamos assim, de transformação, para que a gente possa refletir melhor nos nossos equívocos, nos nossos erros e tomarmos melhores resoluções. Então, gente, daí é muito importante a gente estudar a doutrina espírita, porque realmente ela é a chave para a compreensão dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. E ela vem nos mostrar, através desses seus princípios fundamentais, as leis naturais, quanta harmonia há em tudo isso, para que a gente possa compreender que Deus é um Pai magnânimo, de amor, de misericórdia, de bondade, e que nos oferece todos os meios para que a gente possa um dia chegar à condição de espíritos perfeitos. Mas que podemos, mesmo no mundo de expiações e provas, apesar de todas as dificuldades, termos a nossa felicidade relativa. E, finalizando, nós queremos trazer aqui duas frases de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 4, intitulado Instrução. Ele diz assim, ó: já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma se chama amor e a outra sabedoria. E o Espiritismo é Jesus que retorna aos nossos corações para nos esclarecer e consolar, nos guiando de forma segura rumo à perfeição. E ele nos propicia o desenvolvimento dessas duas asas, da sabedoria e do amor, porque a doutrina espírita, ao mesmo tempo que ela nos esclarece, nos orienta através do estudo que nós fazemos das leis naturais, colocadas de forma tão clara pelos espíritos superiores, que está lá sintetizada na parte 3ª do Livro dos Espíritos, ela também nos consola, falando desse Pai magnânimo que nos oferece oportunidades para que a gente possa refazer dos nossos equívocos e não sejamos enviados para um inferno onde expiaremos eternamente os nossos equívocos, porque nada disso existe, a não ser dentro da nossa própria consciência quando nós nos equivocamos. Que nós possamos, então, a partir dessas reflexões, sentir cada vez mais a presença de Deus em nossas vidas. Muita paz, muito obrigado. Que assim seja.